Chrono Trigger, capítulo 2. O passado não perdoa o ar de 600D. Código que Crono respirou era estranhamente mais puro, mas cada partícula trazia o peso de séculos não vividos. Ele havia saltado no tempo para salvar uma princesa, mas agora testemunhava horrorizado, enquanto a própria existência dela começava a se desfazer como areia entre os dedos, seu corpo tornando-se translúcido contra a paisagem do passado. Encontrar Maro foi mais fácil do que esperava. Ela estava assustada, mas ilesa, perto da clareira onde seu portal se estabilizara. O alívio do reencontro, no entanto, durou menos que um piscar de olhos. Ao se aproximarem das muralhas do Castelo Guardia, os guardas, vestindo armaduras antiquadas, confundem Rumana imediatamente com a rainha Liene, que supostamente estava desaparecida há dias. Marel, a princesa Nádia de Guardia em 1000 DC, código, havia sido confundida com sua própria antepassada direta. A ironia era tão perfeita quanto perigosa, e Crono sentiu um frio percorrer sua espinha quando viu os soldados a conduzirem para dentro, com reverência que não era destinada a ela. Foi então que o paradoxo temporal, uma força que Luca tanto teorizara em suas leituras científicas, mostrou sua face cruel e literal. Enquanto Maro era levada para dentro dos portões do castelo, seu corpo começou a vacilar, tornando-se translúcido como vidro fosco. Crono pôde ver o contorno das árvores através de seu braço gesticulante. Um formigamento gelado de pânico existencial percorreu seu corpo. Luca, que havia conseguido recalibrar seu dispositivo e chegar ao local momentos depois, explicou com voz urgente e quebrada pela ansiedade. Se Marel convencesse o rei que ela não era Liene, ou se algo impedisse o encontro do rei com sua verdadeira rainha, o ancestral de Marel nunca nasceria. Ela não estava apenas desaparecendo fisicamente, estava sendo apagada da história, linha por linha, memória por memória. A missão tornou-se clara e desesperadora: infiltrar-se no Castelo Guardia, encontrar e resgatar a verdadeira rainha Liene antes que Marel se tornasse uma mera lembrança na mente de Crono. O castelo era um labirinto de salas trancadas e corredores sombrios iluminados por tochas fumegantes, guardado por soldados desconfiados e criaturas disfarçadas que sibilavam nas sombras. Foi nos calabouços profundos, enfrentando uma criatura grotesca chamada Yakra, que cuspia veneno e atacava com garras afiadas, que um aliado inesperado emergiu das sombras úmidas. Era uma figura de estatura imponente, vestindo uma armadura que parecia ter conhecido batalhas mais nobres, mas com a cabeça e as mãos de um sapo verde esmeralda. Sua voz era grave e carregada de uma dor tão antiga quanto as pedras do castelo quando ele se apresentou. Chama-me de Frog. Com um golpe preciso de sua espada, larga menos a lâmina grande, ele desferiu o ataque final em Yakra. Sua forma anfíbia movandou-se com graça inesperada. Ele não era um monstro, mas um cavaleiro, vítima de uma maldição que roubara sua humanidade. Frog revelou que a rainha havia sido sequestrada por criaturas servas de um feiticeiro das trevas, Magus, que habitava um castelo amaldiçoado no norte. A própria maldição que o prendia à forma anfíbia era obra do mesmo mago, uma punição por desafiar seu poder. Com a rainha resgatada por Frog e a linha do tempo restaurada milagrosamente, Marel se solidificou novamente diante de seus olhos, salva do esquecimento. O rei, agradecido e aliviado, ofereceu qualquer tesouro de seu reino. Frog, porém, fez um pedido diferente: que o grupo U levasse consigo a lâmina grande que ele carregava, outrora a lendária Masamune. Estava quebrada tanto física
quanto simbolicamente. Ele jurara vingança contra magos, e via em Crono e seus amigos a chave não apenas para cumprir esse juramento, mas talvez para recuperar sua humanidade perdida. Com a rainha salva e o paradoxo evitado por um Tris, um novo aliado surgira das águas do destino. Mas enquanto Frog jurava lealdade ao grupo, uma pergunta ecoava na mente de Crono. Será que buscar o mago que controlava o tempo não os levaria direto para a armadilha que havia condenado Frog à sua forma amaldiçoada?